Por exemplo, eu quero estudar a melodia, fazer caminhos de baixo, eu quero entender como faz inversão de baixo, como eu faço frases, solos, como que eu improviso no contrabaixo. Se você não entender de harmonia, fica impossível de você conseguir tocar bem esses outros temas. Por que que fica impossível? Porque toda escala, o acorde vem de uma escala e uma escala vem de um acorde, eles são unificados. Por exemplo, se eu toco só cabeça de notas, Dó maior, tô tocando o hino, vamos supor, desse jeito aqui, ó. Ó, consegue, eu andei e perdido, vaguei. Você sabe se é maior ou se é menor? Quer ver? Ó, vou dar um exemplo ainda mais claro para vocês conseguir estar acompanhando aqui junto comigo. Vamos supor que eu pegue esse hino aqui, ó. Vou colocar o bloco de notas aqui na tela. Ó, vamos supor que eu esteja tocando um hino que tenha essa sequência de notas aqui, ó. Vou tocar esse hino, ó. Consegue, eu andei. Vou só colocar o nome, ó. Consegue, eu andei e perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador. Pronto, só o começo do hino conversão. Eu tenho essas notas aqui, ó. A primeira é o Dó, ó. Consegue, eu andei lá. O próximo, e perdido, vaguei, Ré. Longe, longe, Fá do meu Sol, Salvador e Dó. Beleza. Eu tô tocando cabeça de notas, vai dar certo? Vai. Ó, se eu tocar assim, perdido, vaguei, Fá. Longe, longe, Sol do meu Salvador e Dó. Perfeito até aqui. Mas qual que é o grande problema? Se eu não sei se esse Dó ele é maior ou ele é menor, como que eu posso criar uma frase em cima dessa nota Dó? Se eu não sei se ele é maior, se eu fizer a escala maior e esse acorde for menor. Ou se eu fizer a escala menor e esse Dó for maior. Eu não sei se ele é maior, menor, se ele é aumentado, se ele é diminuto, se ele é com sétima, se ele é alterado. Se você não tem essa noção, que é a parte harmônica, e aí que eu nem tô falando sobre você tocar acordes no contrabaixo, e sim de você ter noção de harmonia. Se você não sabe se esse acorde ele é maior, esse Dó é maior, menor, aumentado, diminuto, como você vai criar uma linha de baixo ou uma frase? Porque a frase ou a escala que eu vou usar, ela vai ser proporcional ao acorde que eu tô naquele momento. Então, se você não entende isso, obviamente você não consegue ter resultados. E eu vejo muita gente que toca a sua cabeça de nota e fala: professor, eu quero criar algumas frases muito legais, quero mudar a minha forma de tocar, mas se você não estudar harmonia, nunca você vai conseguir mudar a sua forma de tocar. Só que tecladistas, guitarristas, normalmente quando começa a estudar, já começa a entender sobre acordes, porque é comum no teclado você já tocar um acorde. No violão, na guitarra, é comum você tocar um acorde, mas no contrabaixo não é comum. E pelo fato da gente não estudar harmonia, a gente acaba se tornando um baixista limitado e aí atrapalha em todas as outras coisas que você precisa estar fazendo. Como que eu crio uma linha de baixo, uma inversão de baixo, se eu não sei se esse acorde é maior ou menor? Como eu sei se eu posso tocar o Dó, quais são as outras notas que eu posso tocar e substituir pelo Dó? Vai ser o Mi, que é a terça, o Sol, o Si bemol? Não sei, porque se o acorde não for com sétima, eu não posso usar o Si bemol. Se ele for menor e eu tocar a terça maior, vai dar errado também. Então, no final das contas, acaba sendo a principal barreira que impede muitos de vocês conseguir estar evoluindo. Porque normalmente os baixistas estudam assuntos fragmentados. E a diferença entre você não seguir método nenhum ou pegar simplesmente dicas na internet é justamente essa. Você pega fragmentos de informação, no começo tem aquela falsa ilusão de que está tendo resultado e no final das contas acaba travado e não tendo resultado nenhum. E o mais triste, muita gente acaba desistindo nesse meio do caminho. Agora, se você quer realmente aprender do jeito certo, você precisa seguir um método e unificar todos esses temas. Além de você ter um método, um plano perfeito, você precisa ter a ordem cronológica do que você deve estudar primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto lugar, para conseguir ter resultados. Talvez nunca ninguém te disse isso. E por isso que muitos de vocês já tentaram aprender e sempre se frustraram por não conseguir ter resultados. Mas falando ainda sobre harmonia, eu quero falar um pouco mais sobre acordes. Eu falei sobre a importância de você estudar através da harmonia, entender a harmonia para você fazer melodias, solar, criar caminhos de baixos, inversões de baixo, mas agora eu quero falar sobre acordes para vocês, que é uma outra grande vantagem que a gente tem também ao estudar o contrabaixo. Então vamos entender sobre a parte harmônica, que quando eu entendi isso, quando eu vi pela primeira vez,
mudou completamente a minha forma de visualizar o contrabaixo. Eu também posso estar tocando assim como um violão e como um teclado. Não quer dizer que você vai tocar o tempo todo, você vai manter ainda a funcionalidade do contrabaixo, que é tocar as conduções e a parte rítmica da música, a estrutura rítmica e o grave da música, a condução vai ser feita pelo contrabaixo. Mas se não tiver ninguém, ou se você estiver estudando, é importante você entender a estrutura do hino. Por exemplo, se eu fosse tocar aquele mesmo hino, conversão que eu coloquei aqui, só que ao invés de estar só o nome das notas, sem estar detalhado o que é maior ou menor, se eu colocar isso aqui, ó, consegue, eu andei perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador. Primeira parte do hino, eu poderia tocar em acordes. Ó, consegue, eu andei e perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador. Ó, já ficou interessante. E se eu precisar criar frase, eu sei que o Dó é maior, então posso fazer uma frase dentro da escala de Dó maior. Tá vendo? Lá menor, posso fazer uma escala, uma frase dentro de Lá menor. Ré menor, mesma coisa. Depois o Fá, posso fazer uma frase dentro de Fá maior. Sol, aí é uma frase dentro de sétima, por exemplo, dos acordes dominantes. E assim por diante. Ah, mas e se fosse uma versão diferente? Ó, vou tocar o mesmo hino, só que agora poderia ser assim, ó. Ó, consegue, eu andei, ó, e perdido, vaguei, longe, longe do meu Salvador. Ó, é uma outra versão, é o mesmo hino, mas já é diferente. Ó, consegue, eu andei e perdido, vaguei, longe, longe do meu Salvador. Ó, acabei de tocar uma outra versão. Se eu fosse fazer frase aqui, já seria diferente. Percebe que se eu estiver tocando isso daqui, é muito diferente disso aqui. Por quê? Aqui é um Dó. Se eu fizer uma frase aqui, na primeira versão é Dó maior, tudo certo. E se for aqui também é Dó na segunda versão, tudo certo. Mas e aqui? Se eu tocar um Lá menor na primeira versão, vai ser um Lá menor, eu vou fazer uma frase baseada no Lá menor. Mas na segunda versão é um Lá com sétima. Vocês acham que daria certo? Se você está tocando só cabeça de nota, tipo Dó, Lá, você não sabe se esse acorde ele é Lá menor ou se ele é Lá com sétima. E é muito importante você entender isso. Por quê? Se você não sabe se o acorde é maior ou menor, qual escala você vai usar? Qual frase você vai usar? Qual inversão você vai estar usando? Qual nota você vai enfatizar? Não dá para saber. Por isso que você deve estudar a parte harmônica também, de entender os acordes, para ouvir a sonoridade. Definir antes a cifra. Porque enquanto você estiver tocando só a cabeça de notas, você sempre vai ter uma visão muito limitada sobre a música. Você nunca vai saber se é maior, se é menor, se aumentar, diminuto, o que você pode fazer, aí acaba sendo na sorte. Aí você fala, eu vou fazer esse Lá como menor. Você vai, decora uma frase, pega na internet e faz uma frase menor. Só que vamos supor que a banda está tocando esse acorde um Lá com sétima. Vai ficar completamente errado. Sua frase está certa, mas está sendo aplicada no contexto errado. Se você não sabe bem a harmonia, não adianta você estudar a melodia ou as escalas. Por quê? Você não vai saber como aplicar e em qual acorde que você vai usar as escalas que você aprendeu.